quando a gente vê as pessoas falando sobre organização das finanças, sobre planejamento financeiro, normalmente o que a gente vê são essas pessoas considerando o mês como a unidade básica para você organizar as suas finanças. O mês é muito interessante e faz mais sentido para quem recebe salário, ou seja, para aquele profissional que recebe um salário num dia fixo do mês e ao longo das semanas precisa distribuir aquele dinheiro nos gastos que ele vai ter na vida dele. Mas nós somos autônomos. Isso significa que a gente não recebe um único valor num dia fixo no mês. Normalmente o que acontece são entradas que vão acontecendo ao longo das semanas. Imagine um professor de música que tem vários alunos, cada aluno paga num dia, ou seja, são várias entradas que esse profissional autônomo vai tendo ao longo das semanas e dos meses. Então, a nossa proposta aqui é que a gente considere a semana como a unidade básica para a gente analisar as nossas finanças. O que eu vou apresentar para vocês é uma planilha que se chama Planilha Quadrantes, ou seja, cada semana é um quadrante dessa planilha. E essa proposta, ela é inspirada no consultor financeiro Eduardo Amuri, que inclusive tem um livro incrível chamado Finanças para Autônomos, que eu super recomendo que vocês vejam. Eu estou considerando o mês de junho para começar o nosso exemplo. Então, a primeira semana do mês de junho vai do dia 1º ao dia 5. Então, esse seria o nosso primeiro quadrante. E aí, onde a seta azul está indicando, seria o espaço para vocês marcarem quanto que vocês têm na conta corrente de vocês hoje. Esse espaço de cima da seta laranja indica as entradas que você vai ter, ou seja, todos os dinheiros que vão entrar ao longo dessa semana, que vai do dia 1 ao dia 5 de junho. A parte de baixo, indicada pela seta rosa, indica quais serão os gastos que você vai ter ao longo dessa semana. E novamente a seta azul está indicando qual que vai ser o saldo que você vai ter no final dessa semana, considerando o que você tinha já na sua conta corrente, mais o que você recebeu ao longo dessa semana, menos o que você gastou, quanto que você vai ter ao final dela. Então, vamos olhar aqui. Cada semana é um quadrante. Então, a primeira semana do mês de junho vai do dia 1º ao dia 5. A segunda semana, que vai ser o nosso segundo quadrante, vai do dia 5 ao dia 12. E assim a gente vai montar o mês inteiro. Então, vocês vejam que a terceira semana, que é o nosso terceiro quadrante, vai do dia 12 ao dia 19. E a quarta semana, o nosso quarto quadrante, vai do dia 19 ao dia 30. Aí que vocês vejam que para ficar mais fácil aqui a nossa conversa e para vocês visualizarem essa organização, o que eu fiz foi agrupar os últimos 4 dias do mês de junho na última semana, no nosso último quadrante. Porque senão a gente teria que fazer um quinto quadrante só com 4 dias, e aí eu não acho muito interessante. Mas você fica à vontade se fizer mais sentido para você dessa forma. Eu gosto de pensar os quadrantes em 4 mesmo, para visualizar, para ter esse raio-x das semanas, formando um mês inteiro, cada quadrante uma semana, agrupando em 4. E aí vocês perceberam que eu estou dando o exemplo dessa planilha de quadrantes, considerando um layout que eu fiz no Excel. Mas você fica super à vontade, você pode reproduzir esse layout no Excel, você pode fazer isso numa folha branca, num caderno, ou seja, o principal aqui é que você pegue a ideia, a proposta e adapte para a sua realidade. Então agora vamos começar a fazer o exemplo de como que seria a vida financeira de um profissional, de um músico que trabalha dando aulas e também participa de projetos. Como que seria a organização financeira dele, olhando a partir dos quadrantes, a partir das entradas e saídas de cada semana? Vamos lá. A primeira seta rosa, ela está indicando quais são os gastos fixos que ele vai ter que estão no primeiro quadrante. Vocês vejam que no dia 3 de junho ele vai ter o aluguel, ele vai pagar R$ 900 de aluguel. No dia 5 de junho, ele vai pagar o telefone no valor de R$ 45. No dia 5 também, ele vai fazer um mercado e uma padaria no valor de R$ 300. No segundo quadrante,
No dia 10 de junho, ele vai pagar a fatura do cartão de crédito que está no valor de R$ 250. No dia 12, ele vai pagar um hortifruti, uma padaria, no valor de R$ 60. No terceiro quadrante, ele vai ter também esse valor de hortifruti padaria de R$ 60, aí no terceiro quadrante vai estar no dia 19, e no quarto quadrante, ele vai repetir esse valor de R$ 60 para o hortifruti e padaria. Então, vocês vejam que é um exemplo muito simples de como poderia ser a vida de uma pessoa, de um profissional, considerando aí gastos muito simples, gastos fixos e gastos simples. Se vocês não concordarem com esses números, me desculpem, mas pensem que é só um exemplo para a gente visualizar o que eu estou falando aqui. Então agora a gente vai olhar para as entradas, ou seja, para o dinheiro que ele vai recebendo ao longo de cada quadrante. Então vocês vejam que a seta laranja está indicando ali em cima da planilha as entradas dele. No dia 2 de junho ele vai receber a mensalidade da Carla no valor de R$ 240. Vocês lembrem que eu falei que esse profissional é um profissional que dá aula de música, dá aula de instrumento. Cada aula dele custa R$ 60. E aí vocês sabem, né? Vai ter aluno que vai fazer 4 aulas por semana, 4 aulas por mês, vai ter aluno que vai fazer 2, vai ter aluno que vai fazer 3. Então, assim, esses números eles vão variar. No caso aí, a Carla fez as 4 aulas por mês, a Fernanda fez 3 aulas por mês só. Então, isso especialmente para esses casos, que esses números variam muito, fazer essa organização ao longo das semanas fica mais interessante para a gente ir criando aquela habilidade de entender como que aqueles meses, como que aquelas semanas vão se comportar. Então, no nosso segundo quadrante, o nosso exemplo aí, o nosso profissional de exemplo, ele vai receber a mensalidade do Pedro no dia 7 com R$ 240. A mensalidade da Ana também no dia 7 com R$ 120. A mensalidade do Roberto no dia 9 com R$ 240. No terceiro quadrante, no dia 18, ele vai receber a mensalidade da Bruna, R$ 240. E no dia 18 também, ele vai receber um cachê de projeto, R$ 1.250. Para finalizar, no quarto quadrante, no dia 26, ele vai receber a mensalidade do Caio, R$ 180. No dia 26 também, ele vai receber a mensalidade do Hugo, R$ 240. Ou seja, agora a gente já tem uma ideia completa ou quase completa de como que está o mês desse profissional, como que olhando para cada quadrante, para cada semana, a gente já consegue entender um pouco mais quais foram as entradas que ele teve, quais foram as saídas. Então, esse é o nosso modelo de organização. Agora a gente vai ver, partir para as contas mesmo, né? Fazer a nossa análise completa. Vocês vejam que a primeira seta de cor vermelha ali está indicando R$ 1.500. Quando eu comecei a falar dessa planilha para vocês, eu disse que aquele espaço ali é para você colocar quanto você tem na sua conta corrente hoje. Ou seja, começando o mês, quanto que você tem de dinheiro na sua conta corrente? É para você indicar naquele espaço da planilha. E aí, olhando ali para o primeiro quadrante, esse profissional do nosso exemplo começou o mês de junho de 2021 tendo R$ 1.500. Ele tinha R$ 1.500 na conta dele, ele recebeu a mensalidade da Carla e da Fernanda, ele precisou pagar o aluguel, o telefone e o mercado. No final dessa semana, ele terminou com R$ 675. O dinheiro que terminou uma semana é o dinheiro que vai começar a outra, ou seja, que vai começar o nosso segundo quadrante. Então, se ele terminou o primeiro quadrante, que foi a primeira semana dele, de junho, com R$ 675, são esses R$ 675 que vão começar o segundo quadrante dele. E aí, essa lógica de organização é o que a gente vai aplicar ao longo de todos os quadrantes que vão compor o nosso mês. Então, todas as contas estão aí para você ver. E aí, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que, no final do mês, que é o que está indicado ali pela seta vermelha, nós temos R$ 2.755. Ou seja, depois de todas as contas que a gente fez, depois de olhar para todas as entradas, depois de olhar para todos os gastos que ele teve que fazer ao longo das semanas, ele terminou o mês com R$ 2.755. Lembrando que ele começou com 1.500.
O que que isso significa? Significa que ele conseguiu ter uma análise do que aconteceu ao longo desse mês, quais foram as entradas exatas dos alunos, quais foram as outras entradas, nesse caso do cachê de projeto, quais foram os gastos que ele teve ao longo de cada mês. Então agora ele já tem um raio-x de como que foi o mês dele. Não é muito bom isso?